Professor Joaquim Monteiro, é um grande prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast, uma vez que você é uma das fontes de surgimento da Associação Buda Dharma. Quando eu vim de Taiwan, eu escutei você falando sobre o budismo Sarvastivada num CD, que eu até hoje tenho, e você estava explicando sobre os fundamentos do budismo Sarvastivada, que eu estava começando a tomar contato nesse período. Eu comecei a estudar o budismo tibetano, e uma das fontes do Abhidharma tibetano é Abhidharma Kosha, de Vasubandhu. E a partir daí eu comecei a ir para o Mahavibhasha, etc. E aí, quando eu vim de Taiwan, eu falei assim, mas onde está o budismo acadêmico no nosso país? E aí eu escutei a sua fala. E a partir daí eu cheguei até você, e depois de você eu cheguei no Ricardo Mário Gonçalves. E aí nós temos toda uma história conectada com o professor Ricardo Mário Gonçalves, né? Como que você vê isso? Eu posso falar sobre diversos pontos de vista, mas no nosso encontro de hoje eu vou pensar mais o sentido objetivo da presença dele como um budista acadêmico no Brasil. Vamos pensar o seguinte. Eu e o professor Ricardo tivemos um relacionamento de muitos anos, com diversos tipos de troca, diversas fases desse relacionamento. Mas o aspecto objetivo, até mais ou menos os anos 60, 70, os brasileiros mal sabiam que existia uma coisa chamada budismo no planeta. Ou seja, se você for lá no Tibete, na China, no Japão, na Birmania, sei lá onde, existem esses tais budismos. Certo. Bom, o professor Ricardo, ele teve uma história pessoal muito singular. Primeiro, que todo o processo de vida dele foi muito associado à integração com a comunidade japonesa no Brasil. Certo. Ou seja, mesmo antes de se preocupar com o budismo, ele tinha muitos colegas japoneses na escola, no secundário. Isso ele contou para mim. Sim. Não sei se você lembra, você estava até na reunião, então. Ou seja, ele teve primeiro todo um vínculo histórico com os japoneses, que é um dos panos de fundo mais fundamentais na história de vida dele. Bom, dentro desse processo, por X razões, que depois a gente pode discutir com mais detalhe, ele se encaminha para o budismo. Então ele tem uma primeira fase de vários anos que teve ligado ao Bushindo do Sotoshu. Depois um segundo momento, né, ele vai para o budismo Shingon, esotérico. Terceiro momento, que foi o definitivo, possivelmente o mais importante, é quando ele vai para o Jodo Shinshu, para a verdadeira escola da Terra Pura. Certo. E aí já tem um diferencial fundamental. Em 1980, né, mais ou menos na época que ele está se integrando no trabalho do budismo da Terra Pura, é fundado o primeiro instituto budista na história do Brasil. Por volta de 1980. Por volta de 80. Chamado Instituto Budista de Estudos Missionários. Ou, na terminologia japonesa, né, Kyogaku Kenkyusho, ou seja, local de estudos doutrinários. Ele é fundado por um superior chamado Susumu Hoshinobori. E isso é um passo decisivo para o Brasil. É a primeira vez que você tem, por exemplo, você vai no instituto, você tem o Taisho Daizokyo, você tem o Kokuyaku Isaikyo, que é a versão vertida para o japonês da maior parte dos materiais. Você tem obras de autores japoneses. Ou seja, é a primeira vez que você tem uma biblioteca de pesquisa de estudos budistas. O professor Ricardo, ele foi o primeiro diretor desse instituto. E, ao mesmo tempo, como ele era docente da USP, ele era professor do departamento de História, por um lado. Por outro, né, ele trabalhava nas pós-graduações em História, no departamento de História da USP. Ele foi... Eu conheço os antecedentes, até dos professores que o influenciaram, que abriram caminho para que isso fosse possível. Mas ele foi o primeiro acadêmico brasileiro a trabalhar com competência questões budistas na Universidade Brasileira. Então esse é o primeiro ponto. Nos anos 80, nós temos, quer dizer, por um lado, o trabalho dele no Instituto do Templo de Higashi Honganji. Por outro, né,
o aprofundamento das pesquisas, da docência que ele vai ter na USP. Isso, num certo sentido, é o ponto de partida decisivo de tudo que acontece, quer dizer, posteriormente nos estudos budistas brasileiros. Só mais um exemplo. Várias lideranças, né, que atualmente atuam com bastante intensidade no budismo brasileiro tiveram sua primeira iniciação aos estudos budistas nesse instituto. O exemplo mais notável é o professor Ricardo Sasaki. Tá. Ou seja, pouco tempo depois... Eu encontrei com ele na Índia, no International Buddhist Council. Ou seja, o professor Ricardo Sasaki. E depois, em momentos posteriores da vida, ele vai ter uma formação dentro do Theravada, vai seguir outros rumos. Mas o primeiro contato sério que ele tem com o estudo do budismo, o primeiro momento da formação dele vai ser nesse instituto. Esse é um ponto de partida que a gente tem que pensar. Olha só. E você estava quando nesse instituto? Você também estava lá, né? Eu entrei um pouco, 1 ou 2 anos antes dele. Antes dele. Bom, vou então fazer um breve relato. Isso. Por volta, né, 78, 79. Eu já era budista no Rio de Janeiro. Eu tinha sofrido uma influência do monge Tokuda, do Zen. Eu frequentei a Sociedade Budista do Brasil, do Theravada, durante bastante tempo. Mas eu estava, né, em busca de algo mais dentro do caminho budista. E aconteceu uma coisa, aparentemente um acaso. Eu estava caminhando por Copacabana, no Rio de Janeiro. Você sabe que na época de 80, né, tinha uns jornaizinhos de artes marciais. Que circulavam na banca de jornais 2, 3 meses, depois desapareciam e não deixavam atraso. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Eu comprei um desses jornaizinhos por curiosidade. E eu vi que tinha um anúncio de um novo templo budista em um bairro de periferia do Rio de Janeiro. Olha só. E o que aconteceu? E eu primeiro pensei, né? Eu vou lá, vou perder tempo, não vai ter nada de novo. Vai ser as mesmas coisas que você tem em qualquer outro lugar. Mas o outro lado me fez pensar. Eu não perco nada indo lá. Pode até ser que alguma coisa importante aconteça. Aí eu peguei o ônibus, fui até esse local da periferia do Rio de Janeiro. Conversei lá com o monge orientador desse templo. E o que ele me disse? Aqui nós não estamos fazendo nenhuma prática muito profunda, né, muito sofisticada. Às quintas-feiras à noite, a gente tem um grupo de zazen. Se você tiver interesse, vem para praticar nesse grupo. E eu comecei a frequentar toda semana, de uma forma completamente despretensiosa. Foi quase que um hábito de vida que aquilo se tornou. Mas começou a acontecer um diferencial. O orientador desse grupo de zazen era, na época, um jovem descendente de japonês. Quando terminava o zazen, ele abria para a gente tomar um chá, conversar. Mas tinha uma característica no nosso encontro. Todo o pessoal que vinha para o zazen terminava o zazen, conversava uns 10 ou 15 minutos e ia embora. E eu ficava lá até o horário do último ônibus. Aí, depois disso, passar um semestre nessa situação. Mas como que você via a diferença do que você tinha aprendido no Theravada com o Zazen? Porque são coisas um pouco diferentes. Não, isso não é uma questão relevante, que eu já tinha prática do Zazen. Você já tinha, sim, então. Quer dizer, eu estava lá de gaiato. E é por isso que você fala do Zazen Suzuki, provavelmente. Não. Aí já é outra coisa. Não vamos perder não vamos perder o filme. Vamos lá. Aí o que aconteceu depois de um semestre? Esse rapaz veio me falar: Joaquim, eu já percebi que você tem um vínculo muito forte com o budismo. Você não está aqui por curiosidade. O meu pai é sacerdote budista na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. Se você tiver interesse, eu queria te apresentar o meu pai. E eu fui com ele de ônibus para o interior de São Paulo. Eu tive um primeiro contato com o pai. E o pai dele, qual que é o nome? Bunsho Watanabe. Bunsho Watanabe.
Tem toda uma história aí que a gente não conhece, né? Tem um monte de história. O budismo brasileiro é cheio de histórias desconhecidas. Desconhecido, uhum. Bom, aí o que aconteceu? Na época, no Templo de Rigacho Rongai, tinha aquele congresso de jovens budistas. Era todo mundo ligado à comunidade japonesa. Certo. Uhum. Aí, o filho do Watanabe Bunshou me falou: nós vamos ter esse encontro de jovens lá no Betsuin. O professor Ricardo Mário Gonçalves vai ser um dos palestrantes. Uhum. Que tal você ir lá e participar e conhecer o professor? Uhum. Eu já conhecia o professor Ricardo de leituras. Quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, eu li aquele texto, né, textos budistas, zen budistas. Foi a primeira leitura e foi a leitura decisiva, no sentido que foi o que me encaminhou para o caminho. Mas eu nunca tinha encontrado presencialmente. E aí o que aconteceu? Fui eu, esse rapaz, a irmã dele, fomos todos lá para o Higashi Honganji, para o Betsuin. E eu participei de um encontro de jovens. Mas eu não vou entrar em detalhes agora, mas tem detalhes muito interessantes da minha participação nesse encontro. O mais importante de tudo. Primeiro, foi a primeira vez que eu encontrei presencialmente com o professor Ricardo. Segundo, o superior que tinha criado esse instituto, ele faleceu precisamente na noite que eu estava lá. E aí o professor Ricardo veio me dizer, estava iniciando os trabalhos do instituto, e ele me convidou para compor a equipe. Olha só. Então, entre 80 e 84, aliás, entre 80 e 83, eu ia praticamente todo mês a São Paulo. Passava quinta-feira trabalhando no instituto. Aí eu passava a noite na residência do professor Ricardo Mário Gonçalves. Dia seguinte eu pegava o ônibus e voltava para o Rio de Janeiro. Com isso, eu desenvolvi 2 vínculos que na época eram fundamentais. Primeiro, o vínculo com o instituto liderado pelo professor Ricardo. Segundo, o vínculo com o departamento de História da USP. Olha só. Bom, isso foi o começo de tudo. E foi a partir desse vínculo, né, que surgiram as condições para a minha ida para o Japão em 85. Olha só. Nossa, mestre, olha, você tem uma ideia. Em 80 eu tinha 3 anos de idade. Em 85 eu não tinha nem 10 que eu já estava indo para o Japão. Eu não sabia nem quem eu era ainda, direito. Tava começando a treinar arte marcial. Meu pai estava me ensinando o sistema de Yonchun. Mais ou menos com 10 eu tinha já um certo contato com o mestre Shan, mas eu não estava começando a treinar com ele, Peipai Shaolin Chuan. E você já estava indo para o Japão. Em 85. Em 85, uma caminhada fantástica no Buda Dharma, né? Então. E aí você chega no Japão em 85, o que acontece? Acontece um monte de coisa, mas vamos retornar para o professor Ricardo. Mas então, o Ricardo em 85, e você é enviado para o Japão, o Ricardo continua. Ou seja, o professor Ricardo continua exercendo as suas atividades no Instituto. A diferença concreta é que eu vou para o Japão. Bom, e aí, eu gostaria de destacar não tanto os fatos históricos posteriores, mas o conteúdo e o sentido da atividade dele como pesquisador budista. Mas ele já era professor da USP nesse período? Já, bem antes. Bem antes? Na época, quando em 88, eu não me lembro, se você procurar na bibliografia, você encontra. Certo. Na época que eu encontrei com ele pela primeira vez, ele já era professor veterano, já era professor que ensinava na pós-graduação. Inclusive, quer dizer, as teses dele, de doutorado, de livre-docência, já tinham sido defendidas. Quer dizer, nesse sentido, a minha história no Japão, isso a gente discute outro dia. Hoje não estamos falando tudo que eu falei da minha história, da relação com o professor Ricardo. Mas o que importa aqui é o seguinte, nós compartilhamos esse período histórico. Eu vou para o Japão, ele continua exercendo as mesmas funções. Mas aí o que importa é relembrar o que foi o trabalho acadêmico dele, o que foi o processo reflexivo dele. Perfeito. É que eu acho também que a gente não pode perder essa memória em relação a ele. Ele é uma figura muito importante, um dos pilares do modo de pensar budista brasileiro.
E se a gente vai construir um modo acadêmico ou um modo budista dentro do brasileirismo, a gente tem que levar em consideração a memória dele e todo o trabalho que ele fez, porque ele é o pioneiro. É a memória inicial. Perfeito. Uhum. Então vamos pensar o seguinte. O professor Ricardo ele publicou uma quantidade muito grande de coisas. Mas vamos pensar... Mas onde que tá essas coisas, entendeu? Eu ouvi você falando mais uma vez, no Facebook você escreveu isso várias vezes, eu falei, onde é que tá esse material? Eu não consigo achar, eu vou na estante virtual e vou... Mas esse é outro trabalho que tem que ser feito e eu vou explicar dentro das informações que eu tenho no momento. Uhum. Primeira coisa, o trabalho inicial dele. Que fez dele o pioneiro do budismo brasileiro. É aquela obra chamada Textos Budistas e Zen Budistas, que tem 2 edições. A primeira edição, ele apresenta uma forma de compreender o budismo. E aí ele tem traduções a partir do japonês, dos agamas, dos textos do budismo mais antigos. Mais antigos. E, paralelamente aos agamas, ele faz traduções também de diversos textos do Mahayana. Por exemplo, quase ninguém parece saber que a primeira tradução, não me lembro se foi parcial ou total, né, do Sutra do Diamante, do Vajrashyatika Sutra, foi ele que fez. Pois é. Bom, essa foi a primeira versão que influenciou fortemente toda uma primeira geração de budistas brasileiros. Mas tem a segunda versão, que tem 2 características importantes. Primeiro, que você percebe no prefácio, na introdução da segunda edição, mudanças da compreensão do budismo dele comparado com a forma de pensar da juventude. Não vou entrar nesse assunto aqui com detalhe, mas a gente pode verificar que entre a primeira e a segunda edição existem diferenças na compreensão do budismo. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, que quando surge a segunda edição, ele já tinha passado pela experiência do budismo Shingon, o Vajrayana esotérico Shingon. Feito japonês, na versão japonesa dele. Ele já tinha alguma proximidade com o budismo da Terra Pura. Então, a segunda edição, ela vai incluir literatura do Vajrayana, do budismo da Terra Pura. Quer dizer, não vai ser apenas uma reedição de um material antigo, vai manter os materiais antigos todos, mas vai ter acréscimos que são históricos e doutrinariamente importantes. Bom, então essas 2 edições, nós podemos dizer, né, sem grandes vacilações, que são a primeira tradução séria de textos budistas para o português no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Mas existe pelo menos mais um aspecto da obra dele, que é bem menos conhecida, que são os trabalhos propriamente acadêmicos. Bom, temos dois trabalhos aqui que são fundamentais, é a questão de onde localizá-los, de que forma disponibilizá-los, é uma questão muito grande. Bom, primeiro, existe uma obra, eu não me lembro exatamente no momento, foi a obra a tese de livre docência de doutorado. É uma obra sobre a consciência histórica no budismo japonês. Ele vai trabalhar uma questão que, para nós aqui, é decisiva. Existe toda uma retórica que, contrariamente ao que acontece no cristianismo, o budismo é uma religião ahistórica, sem visão histórica, mas uma religião cósmica. O que, evidentemente, não é verdade. Claro. Mas ele vai trabalhar com um tópico. Na Idade Média japonesa, naquele período que é mais criativo, que é o chamado período Kamakura, é um tópico constitutivo do pensamento budista na época. É a ideia da concepção da história em 3 fases. Ou seja, a época do Dharma correto, a época da imagem do Dharma, a época do fim do Dharma. E ele vai demonstrar, né, primeiro, esse é um tópico que estrutura a concepção da história de quase todos os autores desse período da Idade Média japonesa. Só que cada um interpreta isso de uma determinada maneira. E ele vai mostrar nas obras do mestre Shinran
o fundador da verdadeira escola da Terra Pura. Terra Pura. Como que o pensamento de Shinran é visceralmente histórico. Mas o pensamento de Shinran ele expressa uma forma crítica extremamente aguçada de consciência histórica na Idade Média japonesa. E esse é um tópico que, em termos de compreensão do budismo, aqui no Brasil é revolucionário. Sem dúvida. E você pode ler hoje em dia essa tese. Você pode até fazer críticas ou observações, inclusive deve fazer. Mas é uma obra pioneira no sentido de apontar uma característica essencial do budismo, que é um determinado tipo de consciência histórica. Isso está claro? O que você quer dizer com determinado tipo de consciência histórica? O que é esse tipo de que você está dizendo na frente? Veja bem o seguinte. Se nós formos pensar os diversos padrões de compreensão da história do budismo, isso não é uma coisa uniforme. Perfeito, é isso aí. Essa concepção da história dos 3 períodos, ela tem uma origem em um determinado momento da história do budismo. Não é uma coisa que tenha existido desde o começo. Mas que vai ser extremamente influente na formação do budismo chinês. Por exemplo, o mestre Tao Zhou, ele tem uma obra chamada Anlaji, que é basicamente uma obra, né, em que ele defende o budismo da Terra Pura a partir dessa concepção histórica. Isso é um mestre chinês? Sim. Mas que vai ser influente na escola. Vai ser um dos 7 patriarcas da escola do mestre Shinran. Isso dentro do período Kamakura. Qual é o período? Não, ou seja, o mestre Tao Zhou, é da China. Ele é da dinastia Tang. Tang. Tá, agora tá. Eu acho que eu tô conseguindo entender onde que tá. Sim. Século VII. Por aí. Ele foi o mestre do mestre Sandal. Ok. Que é a figura mais importante do budismo da Terra Pura na dinastia Tang. Sem dúvida. E que exerceu uma influência decisiva na formação da escola da Terra Pura no Japão. Agora estou entendendo a coisa. Sem Sandal, você não tem o budismo da Terra Pura no Japão. Por isso, Shinran escreve no Shoshinge: Zendo Dokumyo Bushoi. O que isso significa? Sandal Damen Wotangi. Sandal foi o único a elucidar a verdadeira intenção. É uma figura normativa, uma figura central. Mas o que importa aqui é que essa concepção da história em 3 períodos, ela vai ter uma tremenda influência no budismo chinês. E por reboque, isso vai chegar no Japão. Bom, aí não é uma questão... Vou dar um exemplo bem fácil. O mestre Shinran teve um mestre de ordenação chamado Jien, que foi um grande mestre da escola Tendai. Jien, ele possivelmente tenha escrito uma obra. Isso eu aprendi, inclusive, com o professor Ricardo. Foi o primeiro exemplo de uma filosofia da história no pensamento japonês. Ok, baseado no Tiantai ainda por cima, né? Sim, ou seja, a concepção dos 3 períodos é mais universal. Mas ela era muito presente na escola Tiantai japonesa. E o que acontece aí? Esse período Kamakura é uma época. Os samurais estão começando a se afirmar como uma classe. Eles criam o Bakufu de Kamakura. Quando os samurais começam a se afirmar como uma classe, eles entram em um choque profundo com a aristocracia e com o sistema imperial. Então, Jien, ele escreve uma obra no sentido de apontar como o budismo, como o Japão já tinha entrado em um período de decadência irreversível. A aristocracia, a realeza, tinha que assumir uma postura realista, de não bater de frente com os samurais. Quer dizer, é toda uma história político-social, mas que tem uma trama conceitual. Tem um conceito de mononodori, que seria Daoli, Uzi Daoli, ou seja, a lógica das coisas, em que ele afirma, né, que o processo histórico é inteligível, ele tem uma lógica. Bom, o mestre Shinran, ele vai compreender esse processo de uma maneira completamente diferente. Mas
o formato da compreensão da história de Xinran também parte dessa concepção dos três períodos. Uhum. E o professor Ricardo entendeu muito bem. Isso não era apenas um formato ocasional. É que isso era a expressão mesma do tipo de consciência histórica que o budismo japonês tinha na Idade Média. Ou seja, ele é o primeiro autor brasileiro que coloca explicitamente, primeiro, que o budismo é uma religião histórica. Ele não é uma religião dissolvida no cosmos, por assim dizer. Ótimo. Segundo, existe na Idade Média japonesa uma filosofia budista da história que expressa, quer dizer, um tipo de autoconsciência histórica que teve, inclusive, uma influência decisiva em toda a história japonesa. Você não pensa a Idade Média japonesa sem Honen, sem Shinran. Mestre, só um minuto. Você usa alguns termos que eles estão ligados à psicologia também. Por exemplo, autoconsciência histórica. O que se chama de autoconsciência nesse ponto? Aí é um termo empregado no japonês moderno, de Kaku. Zijie. Ou seja, a ideia... Em si mesmo, por si mesmo. Não tem essa implicação necessária. Tem a implicação, né, de que eu vou usar um termo provisório. Okay. Hoje eu não vou articular conceitos rigorosamente. Tá. Uma noção geral já é suficiente, exato. Ou seja, o praticante budista, no seu processo de encontro com o Dharma, ele tem um despertar para a situação histórica que ele vive. Ah, agora entendi. Tá. Tá. Claro. Bom, evidentemente, para transpor essa conceitualidade que aparece no budismo medieval japonês para a atual língua portuguesa, você tem que fazer um baita esforço hermenêutico conceitual. Mas explicando com facilidade, de uma forma simples. É isso. Certo, já peguei. A noção geral eu peguei. Claro que se você fosse elaborar, você ia ficar comigo uma hora aqui nesse podcast. Muito mais coisa um século, possivelmente um. E por aí. Eu me lembro que eu estava numa banca de mestrado com você, e aí o rapaz falou assim, eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, e você respondeu assim, eu não estava esperando que você entendesse a minha pergunta, porque falta muito para você ainda. Eu falei, pô, professor, é muito sincero. É uma avaliação realista, porque são temas de alta complexidade. Bom, então, primeiro, o professor Ricardo, ele não só foi o primeiro autor brasileiro que entendeu essa questão da historicidade do budismo, como ele apresentou uma primeira tese na academia brasileira, tratando com alto nível de competência desse assunto. Esse é o primeiro trabalho acadêmico dele, mais conhecido, pelo menos décadas atrás. E aí tem todo um problema de um esquecimento. Então, isso que eu ia falar, mas eu não me lembro desse livro ter sido publicado. Ele foi publicado? Não foi publicado? Não foi publicado como livro. Ah lá, sabia. Bom, mas... Deve estar na biblioteca da USP, então. Existe um segundo trabalho, uma segunda tese dele. Foi publicada, se eu não me engano, por uma editora ligada à maçonaria, que não é menos importante. Ou seja, do que eu estou falando? Esse segundo trabalho do professor Ricardo Mário Gonçalves, ele vai trabalhar um tópico, né, que para nós aqui é importantíssimo, que é a questão da ética econômica budista. Importantíssimo, sem dúvida alguma. Bom, ele vai trabalhar um monge do Sotoshu, do final da Idade Média japonesa. Uma figura muito atípica chamada Suzuki Shosan. Não sabia nem da existência da figura. É uma figura muito interessante, muito atípica. Mas o que mais importa aqui é que Suzuki Shosan ele vai desenvolver uma série de considerações sobre a ética budista no contexto da atividade econômica. Bom, o professor Ricardo, na época que ele escreve essa tese, acho que não é nem tanto não é só uma questão dele, você tem que pensar um pouco o ambiente intelectual da USP. Eu estava pensando, isso aí foi quando? 85? 86? Foi antes disso. Foi antes disso? Em pleno de governo militar, ditadura militar, aquela loucura toda. Toda a obra intelectual dele representativa foi debaixo da ditadura militar. E esse é outro ponto. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, a gente pode fazer uma outra intervenção em outro momento. Entendi.
Mas eu só posso te dizer que a convivência que eu tive com ele nos anos da ditadura militar expressaram uma postura extremamente crítica em relação ao que estava acontecendo. Sem medo. O homem tinha coragem. Tinha coragem. Bom, mas isso a gente pode trabalhar depois com mais detalhe. Ok. Mas o que eu estava querendo dizer? Eu não sei se... Deve ter sido influência do clima intelectual da USP. Uhum. O professor Ricardo, nesse trabalho, ele é fortemente influenciado pelos trabalhos do Max Weber sobre a ética econômica das religiões mundiais. Você deve saber muito bem. Max Weber ele começa com aquele trabalho sobre a ética protestante e o espírito capitalismo. Clássico. Uhum. É um dos grandes clássicos da sociologia, extremamente influente na USP da época. Uhum. Bom, mas também tinha outro aspecto. Se ele lança o cerne da teoria ligada à relação entre o espírito do capitalismo e a ética protestante, Max Weber, ele, dentro dos limites do conhecimento europeu da época, ele vai procurar se interrogar, por exemplo, como é que isso se dá nas religiões chinesas. Sim, tem até algumas passagens emblemáticas. Não vou julgar o conteúdo. Certo. Mas o que importa, por exemplo, ele tem uma obra de Religions of China. E tem obras assim, que ele tece considerações sobre o budismo, sobre o confucionismo. Quer dizer, não vou julgar o pensamento. Tá bom, entrar no conteúdo. Beleza. Mas o que importa é que no cerne de uma boa parte da sociologia do Max Weber, existe uma consciência problemática em relação ao vínculo entre economia e religião. E o professor Ricardo, a partir desse pano de fundo, ele vai escrever um trabalho que eu considero bastante competente sobre como que temas da ética econômica budista se expressaram nos trabalhos do Suzuki Shosai. Bom, e que essas duas teses dele são importantes? Bom, você não viveu essa época, mas você deve ter informações a respeito. Eu era muito criança nessa época. O que eu vi foi o plano cruzado, aquela loucura de ficar na fila do supermercado de manhã, à tarde já era outro preço, à noite já era outro preço. Isso eu consigo lembrar, entendeu? Sim. O resto... Vamos pensar o seguinte. Aí eu estou falando mais da história do budismo brasileiro do que propriamente da história da sociedade brasileira, embora, evidentemente, essas coisas não são separáveis. Não separáveis, exato. Só o seguinte. A imagem do budismo praticado pelos brasileiros nas décadas de 60, 70, até mesmo 80, era uma coisa muito ligada ao movimento hippie, à contracultura. Quer dizer, um tipo de mentalidade em que praticamente não se pensava, por exemplo, que o budismo tem uma ética social. Que o budismo ele expressa formas de compreensão da história. Que o budismo ele influi no processo da sociedade de diversas maneiras. Era uma coisa que os budistas brasileiros na época achavam que era uma coisa quase que exótica. Né? O budismo é coisa do outro mundo. E ele foi o primeiro autor budista brasileiro que quebrou esse quadro de uma forma competente. Bom, tem muitos aspectos aí da biografia, dos posicionamentos do professor Ricardo. Duas coisas para mim são claras. A primeira é que ele via o quadro do Brasil sob a ditadura empresarial militar como uma coisa extremamente problemática. Ele tinha um senso crítico bastante duro a respeito dessa situação. Segundo, ele não acreditava que o budismo pudesse se esgotar numa prática privada pessoal. Existia toda uma dimensão ética, social, política mesmo do budismo. E que já estava na hora de elucidar isso através do trabalho acadêmico. Mas então, dentro do quadro daquilo que a gente discutiu até agora, primeiro, existe o trabalho do professor Ricardo como primeira pessoa que faz uma apresentação competente da literatura budista, através das traduções presentes nas duas edições da sua primeira obra. Segundo, existe todo um trabalho acadêmico, e por razões que não são difíceis de compreender,
expressam pela primeira vez na história do Brasil não só um trabalho acadêmico de competência sobre o budismo, mas um trabalho acadêmico de competência que expressa toda uma preocupação ética, social, política. Que é uma coisa que, mesmo hoje em dia, né, é uma coisa relativamente fraca no budismo brasileiro, nas décadas de 60, 70, então nem pensar. Pois é. E nós temos, aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo para fora da comunidade japonesa, mas dentro dela, nesse período, e é, claro, uma referência sempre de revisão bibliográfica, né? Não tem como eu saber muito bem, eu nem estava aqui nesse mundo ainda. Nós temos uma influência, como você disse, do modo de interpretar norte-americano, que colocava a coisa de uma maneira muito esquisita, de um lado, no sentido de um forte americanismo ligado à ideia de um budismo de consumo, de aceitação de tudo que acontece, muito diferente daquilo que a gente vê na Ásia, que é o pessoal mais aguerrido fala, mas por que essas injustiças estão acontecendo? Sim. E nós temos um modo meio neoliberal crescente que vem dos Estados Unidos aqui dentro, com a ideia de um budismo de mercado que é quietismo, basicamente. Né? Aceite tudo que está vindo, e quanto mais você produzir, é melhor. Faça meditação para você produzir mais para o Senhor que detém os meios de produção, por exemplo. Né? Sim. E me parece que o Ricardo Mário Gonçalves vai na contramão disso. Né? Ele mostra uma questão de um budismo que está ligado, como você mesmo coloca mais para frente, a uma proposta política concreta de uma positividade de construção social ligada a modelos como Terra Pura. Sim, sim. Ligado à justiça social. Ligada à ideia budista da coisa. Sim, sim. Algo que hoje, mesmo assim, nós não temos muito, não, aqui, né? Não tem um desenvolvimento concreto de uma pesquisa que vai prestar. Está começando agora, parece. A coisa está começando a melhorar um pouquinho. Essa que é uma grande questão para o seguinte. Primeiro, você tem a experiência de viver durante um longo período nas comunidades camponesas budistas do norte do Japão. Você percebe, em primeiro lugar, né, que existe uma dimensão fortemente comunitária que não abre espaço nenhum para uma mentalidade individualista. Isso, se eu tivesse um número de telefone aqui, eu ainda ligaria para essas pessoas. Bom, e não vou entrar aqui nos detalhes do budismo japonês do pós-guerra. Mas durante os 18 anos da minha presença no Japão, a participação de grandes setores da comunidade budista em pautas éticas, ético-sociais e mesmo políticas era extremamente intensa. Então, quer dizer, você não tem quase nada dentro da realidade do budismo japonês, né, para legitimar esse tipo de coisa que você está se referindo. Bom, nos 2 anos que eu estive em Taiwan, eu diria o seguinte, evidentemente, não vou entrar em detalhes também, as diversas comunidades, as diversas ordens do budismo taiwanês, né, apresentam visões diferentes, compreensões diferentes. Sem dúvida. Eu passei a maior parte da minha vida lá vendo isso aí. Né? Mas uma coisa que a gente não pode negar é que existe uma ênfase muito forte na ética social, na participação social. Por exemplo, questões como a questão ambiental, questões dos direitos humanos, questões, por exemplo, da defesa da vida animal. E muitas de outras questões são articuladas a partir de pontos de vista bastante diferentes, bastante doutrinados. Mas a maior parte das ordens do budismo em Taiwan tem uma presença ético-social bastante forte. E você não... Eu vou dizer uma coisa. Essa minha passagem por diversos países, por diversos universos, é uma coisa muito, muito rica, diria mais do que rica. Eu diria o seguinte, 2 anos que eu fui professor de japonês no sul de Taiwan, eu te confesso que eu não fiz grande coisa. Em Tainan? Sim, Tainan, não. Eu vivia em Kaohsiung. Kaohsiung. Mas eu viajei para outras regiões. E você ficou na Fogushan? Não, veja bem, eu fiquei na Yishou-Taxie. Yishou-Taxie. Que é uma universidade que não é de Foguanshan, mas que tem Fogu ou Foguan? Foguanshan. Foguan, Ou do Shinrin-Taxie. Shinrin-Taxie. Bom, mas o que importa aqui é o seguinte.
Eu trabalhei 2 anos na Yishou Taxie, que é uma universidade imensa. Imensa, conheço. E é uma universidade secular. Não é uma universidade de Fo-Guang-Shan. Perfeito. Mas que é uma instituição que tem vínculos fortes com o Fo-Guang-Shan. Fortes. Bom, e uma coisa, né? Não é tanto a questão de Fo-Guang-Shan. Na verdade, os meus alunos, e principalmente as minhas alunas no curso de japonês, me proporcionaram coisas muito mais importantes do que eu ensinei para eles ou para elas. Eu diria o seguinte, é outro tópico, não vamos discutir isso hoje. Mas eu senti na população como um todo, mas principalmente essa juventude, que eram meus alunos e alunas, uma certa densidade, uma certa profundidade de sentimentos. Uma forma de cognição do mundo e do outro através dos sentimentos. E foi a expressão mais forte que eu tive na minha vida do que representam os afetos para a condição humana. Então, nesse sentido, meus alunos e alunas, num certo sentido, contribuíram muito mais para fazer de mim um ser humano do que eu para eles. Fantástico. Bom, mas isso, como o tópico hoje é o professor Ricardo. Não, mas só um minutinho em relação a isso. O professor Ricardo, ele era da Jodo Shinshu, ou Sim. Terra Pura, Nova Terra Pura. Não, verdadeira escola. Verdadeira escola. Agora, quando você estava em Taiwan, nós temos uma tremenda influência do Jintu, da escola Terra Pura. E eu acho que tem uma conexão entre essas duas coisas, não tem não? Por exemplo, você recita o Sutra de Amitabha, que você me contou que todos os dias ainda. Está lá no meu alojamento. Está lá no alojamento, pois é. Inclusive em Goi. Em Goi. Transcrito para o Goi, que é a língua de Taipei. Exato. Fantástico. Mas você vê a conexão? Você tem uma conexão de um pilar do budismo aqui no nosso país, que é o Ricardo Mário Gonçalves. Ele é um budista terra pura. Sim. E aí você vai para Taiwan e você encontra uma terra pura. Basicamente é um budismo terra pura para todo lado. O pessoal quando eu fui para lá, eu tive um grande problema porque eu não sou vegetariano e o pessoal é totalmente vegetariano. Se você come carne na frente deles, ficam meio escandalizados com você. Mas como assim? Você não quer ir para terra pura? Eles falam assim, né? e todo mundo é Omi, Tofó, para cima e para baixo. Eu falei assim, mas que lugar é isso? Eu fui parar na terra pura de Amitabha, não estou sabendo. Peguei avião que tá aí. Eu tinha 14 anos nessa época. E aí, quando eu vou conversar com o Ricardo Mário Gonçalves, eu tenho tremenda facilidade de conversar com ele, porque os conceitos que ele está usando me falam de Taiwan o tempo todo, e ele não é, ele é do Japão, mas, né, quer dizer, na alma dele, vamos dizer assim, alma, entre aspas, é japonesa, né? A constituição psicofísica dele é japonesa, ele até se comporta como japonês. O que me deixou meio um pouco impressionado, eu falei assim, mas o senhor é brasileiro ou é japonês? Eu falei assim, ele deu risada, eu falei assim, mas você fala igual o taiwanês, quer dizer, não estou entendendo muito bem o que eu estou vendo. Uma figura que parece o Buda Amitabha para mim, entendeu? O Buda Amitabha brasileiro. Eu falei isso, ele deu risada também. Mas assim, você falando, me dá uma sensação também de Taiwan. Quando eu comecei a conversar com você, foi a mesma coisa. Eu falei, ué, mas isso... Tanto é que eu te perguntei, não sei se você lembra, em 2014, eu falei assim, mas o senhor já teve em Taiwan? Esse senhor deu risada e falou, Taiwan foram os melhores anos da minha vida. Eu me lembro com muito apreço do pessoal de Taiwan. E até seus olhos lacrimejaram, eu fiquei olhando e falei, credo, eu tô falando com um taiwanês, entendeu? Então, e aí você me explicou do budismo terra pura, que você teve uma questão em Tainan, em Kaohsiung, exatamente o que você me falou agora. Como que você vê essa conexão em Ricardo Mário Gonçalves, o modo de pensar Jintu taiwanês, a sua própria constituição em relação ao budismo terra pura? Isso é muito importante para os alunos, né? Para mim também. Isso já valeria um outro podcast. Então nós temos que marcar um outro podcast, sim. Né? Mas vou dar só um esboço de resposta. Inclusive eu queria fechar um pouco a história do professor Ricardo. Isso, por favor. Eu queria dizer o seguinte. A escola da terra pura, pelo menos enquanto literatura, quer dizer, não sabe muito bem concretamente como é que eram as práticas da terra pura na Índia. Enquanto literatura, a gente sabe que ela surge na Índia. Perfeito. Então, por exemplo, o Lian Shoutin, Amrita Otin, Mahaskavatyvyura, tudo isso existia em sânscrito, ou em línguas próximas ao sânscrito. Isso também é transmitido dentro da tradição tibetana, até aí tudo bem. Mas esse é um assunto interessantíssimo para uma discussão futura. Eu vou falar de uma forma um pouco jocosa.
o Buda Amitabha, a terra pura do Buda Amitabha, em maior ou menor grau, né, sempre foram importantes no budismo indiano, tibetano. Mas, usando uma expressão um pouco jocosa, Amitabha entra na China, ele não vira um superstar. Ele é o superstar do budismo chinês. Bom, o que isso se dá? É outra discussão que a gente vai ter que fazer. Vai ter que fazer, sem dúvida. Mas, indiscutivelmente, embora o histórico da compreensão filosófica, doutrinária, tenha divergências muito grandes, um fato que a gente não pode negar: se China, Taiwan, Japão têm em comum um budismo da terra pura fortemente enraizado a nível popular. E eu tenho razões para pensar que esse é um dos fenômenos mais extraordinários de toda a história budista. Bom, eu posso dizer o seguinte: no Japão esse enraizamento é visível. Principalmente nessas comunidades camponesas, você sente uma força assim, extraordinária. A China, o que é interessante, é o chinês. A gente, em termos estritamente doutrinários, a gente pode dizer que existe uma diferença, por exemplo, entre a visão que aparece na dinastia Tang, com o mestre Sandal, depois a visão que vem nas últimas 4 dinastias, Song, Yuan, Ming, Shen, são muito determinadas por aquela exegese ao Sutra de Amitabha, pelo mestre Ue. Certamente você conhece. O Ue faz. Eu até cheguei a traduzir o Tratado das 10 Questões dele para português. Sim. Né? Bom, existem diferenças doutrinárias, filosóficas, mas a grande questão é que, em que pesem as diferenças, o enraizamento e a continuidade do budismo da terra pura aí é fortíssimo. E esse é um ponto que raramente se discute. Eu vou só dar algumas dicas. Primeira coisa, você sabe que, historicamente falando, o budismo sempre teve uma dificuldade muito grande. Porque existia, por um lado, a sangha monástica, que é onde se dava centralmente essa aspiração, né, a dimensão supramundana do budismo. E existe a sangha laica, pois é, que pode ter diversos tipos de função, de caráter, mas que, pelo menos numa parte considerável da história do budismo, ela assume um papel passivo de sustentar a sangha. E raramente se pensa a dimensão supramundana, ou seja, da ruptura com o samsara. Perfeito. Na ligação com a comunidade laica. O budismo da terra pura, ele é uma tremenda revolução nesse ponto. E através da relação com o Buda Amitabha, a dimensão supramundana se populariza. Ou seja, o verdadeiro devoto da terra pura, seja na China, seja no Japão, seja onde for, a prática dele não é para acumular méritos, para algum dia realizar o caminho supramundano. O caminho supramundano se realiza nessa vida e mesmo na condição. Isso é uma revolução. Mas isso é fantástico, né? Porque você tem uma prévia daquilo que vai acontecer com o Taishu falando: saia da montanha e venha para o povo. Mas antes já está no povo. Sim. E veja bem, eu fico meio emocionado. Eu falo do mestre Sandal. Na minha visão pessoal, não confunda com uma teoria da história. Ok. Os 2 maiores impactos que eu tive da China, ao nível filosófico e religioso, no mestre Sandal é incomparável. É a grande figura do budismo chinês na minha vida. Você falando isso aí já está me dando coceira para ela traduzir o mestre Sandal, o tratado dele. Segundo, aquele tipo de sentimentos e afetos extremamente profundos, estáveis e cultiváveis, né, que eu via naquela juventude que me cercava. Isso aponta para um tipo de qualidade humana. E quando essas coisas se juntam, é alguma coisa de absolutamente extraordinário acontecer. Bom,
Mas o que importa é que talvez o evento mais importante da história do chamado budismo extremo oriental tenha sido, primeiro, que através do budismo da Terra Pura, a dimensão supramundana do budismo se enraiza no popular. E segundo, que talvez seja menos importante, mas também tem importância fundamental, existem figuras decisivas do pensamento budista na China, no Japão, em outros países também, mas eu estou falando dentro dos limites do que eu conheço melhor. O exemplo maior é o mestre Sandal. Aí eu vou ser muito pessoal. Eu vejo nele o maior mestre da história do budismo chinês. A grande figura da história do budismo. E, em função da influência de Sandal, nesse período da Idade Média japonesa, surgem duas figuras absolutamente extraordinárias, que são Honen e Shinran. Shinran vem daí. Veja, Honen é o grande iniciador da Escola da Terra Pura, propriamente dita no Japão. Ele falava, Hende Zendo Ishi, eu me apoio em Sandal como meu único mestre. Você comentou isso. Não hoje, mas outra vez você comentou isso comigo. E Shinran, quando ele vai dentro do Kyogyo Shinsho, que é a obra principal dele, tem um segundo capítulo. No final do segundo capítulo tem um poema chamado Shoshinge, que é, digamos, o poema da verdadeira fé do Nembutsu, da verdadeira convicção, da verdadeira confiança no Nyanfo. Esse poema, é exagero dizer, é uma frase que me ocorre de manhã à noite. É o trecho que ele fala. Do Dokumyo Bushoi. Em chinês. Andal também. Watang. Maior professor. Ou seja, Shinran ele fala dos 7 grandes mestres da Índia, da China, do Japão. Você percebe o peso que Sandal teve na compreensão do budismo. Sem dúvida. Então, você tem aí, por um lado, um fenômeno que ultrapassa as doutrinas, os ensinamentos, alguma coisa que se enraiza a nível popular, com tremendas consequências. Isso é visível tanto no Japão quanto na China. Por outro, você tem questões filosóficas e doutrinárias de grande alcance. Aí é aquela história. Muitas vezes as pessoas têm preconceito. O budismo da Terra Pura é coisa de camponês, é coisa de operário, dessa gente pobre que fica trabalhando na periferia. Aí ficam achando que os grandes mestres da Terra Pura são os velhinhos gentis, né, que tem pena do povo, e vão lá dar uma coisinha qualquer para ele. Ele não tem a noção. Não tem noção. Da tremendo impacto exegético, hermenêutico, filosófico dos textos desses mestres. Pois é. Então, e aí tem uma questão. Por exemplo, em Taiwan, você tem alguma influência do budismo da Terra Pura japonês? Por exemplo, em Taichung, tem templos do budismo da Terra Pura japonês. Mas, se a gente for pensar, não sei se você certamente ouviu falar de um mestre chamado Inguan Facha. Ele é muito influente em Taiwan, dentro da Escola da Terra Pura. Aí tem uma série de temas a serem trabalhados. Esses dois aspectos, eu depois tenho que aprofundar um monte de outras coisas. Primeiro, através, do budismo da Terra Pura no Extremo Oriente, surge um outro tipo de universo budista, né, em que a dimensão supramundana é plenamente acessível aos leigos. A quem? Aos leigos. Aos leigos. Ou seja, não é embora exista a ordem monástica,
O fato de você ser monge não é a condição dessa realização. Não é a condição. O que quebra muito com o tipo de pensamento indiano, né? Que você tem muita ênfase na condição monástica, que replica isso na tradição tibetana Gelupa, por exemplo. Né? Você tem a réplica lá dentro. Tenho um tremendo respeito pela tradição Gelupa. Inclusive, eu gostaria que ela se enraizasse mais no Brasil. Mas seria interessante ela pensar essa relação entre monges e leigos. E como, na verdade, primeiro, é através do budismo da Terra Pura, no Extremo Oriente, surge um tipo de budismo em que os leigos, os laicos, têm pleno acesso à dimensão supramundana. Isso é mais claro em Shinran, mas é visível no todo o processo da tradição. Na China, no Japão, né, você não tem devoto da Terra Pura, né, plantando mérito para ter resultados em outro renascimento. Isso não existe. E, segundo ponto, contrariamente ao que muitos possam pensar, isso não é uma concessão bobinha às pessoas. Se você lê, por exemplo, com atenção para o texto do mestre Sandal, principalmente aquilo que quase não é lido, mas que eu considero a maior obra dele, é o Pantsol-san. Pantsol. Depois eu te mostro no Tripitaka. Tá bom. Ele tem uma tremenda profundidade de compreensão filosófica do budismo. Não é um budismo vulgarizado, assim dizer. E aí vou te dar só o exemplo japonês. O mestre Shinra, ele tinha uma compreensão do processo do ir nascer na Terra Pura. Era o que no Jodo Shinshu se chama de uma forma especializada de Nyaku Homon, ou seja, o portal do Dharma dos dois benefícios. Então o que acontecia? Ele vai trabalhar isso através da relação entre o 18º e o 11º voto do Grande Sutra. Ponto mais importante. Para Shinran, estabelecimento naquilo que ele chama na mente confiante ou na mente da fé, implica Genshoktai, Shanshamputui, ou seja, a condição sem retrocesso da existência presente. Ou seja, não existe isso de se tornar Buda na existência presente, principalmente na condição laica, mas é possível conquistar a condição de não retrocesso. Não retrocesso no Abhisamaya Alankara é o 8º nível de um Bodhisattva. O Shinran não sabia disso. Pois é, certeza que ele sabia disso. Porque, inclusive, no 22º voto, né, em que ele fala, o retorno ao mundo como Bodhisattva está implícito. Mas não vou chegar até aí porque é complicado demais. E 11º voto, em japonês, Hishimetsudo no Gan, o voto da infalível realização do Nirvana, significa que aquele que realizou a condição sem retrocesso na existência presente, no instante da morte, realiza invariavelmente a condição final. Plena iluminação. Sim. Nirvana não fixado. Sim. Aí tem vários termos. Não, eu estou dando o termo do budismo indiano. Tranquilo. Ou seja, Shinjin. Shin é confiança, mente. Sim. Jin é mente. E Shin é mente. Chitta. Chitta, mas o conteúdo está mais para Pradinha. Que interessante. Ou seja, o conceito central do que o Gyoshin Show do Mestre Shinran, acredito que seja um novo conceito que ele formou. Pois é. É uma síntese Shraddha com Prajna. Com Prajna, Ou seja, é a realização da sabedoria, do discernimento não retrocesso, que se dá através do processo do ouvir, da reflexão sobre o Dharma. Pois é, olha só. É um conceito visceralmente abhidharmico. Sem dúvida nenhuma. E daí a gente pode perceber que não é uma explicação bobinha. Não, de jeito nenhum. Ela pode ser colocada de uma maneira simples, mas ela não é ingênua. Não tem nada de ingênuo nisso aí. Nada. Ou seja, eu gostaria depois de fechar um pouco sobre a história do professor Ricardo. Mas um dos grandes mestres da Terra Pura, que eu infelizmente não conheci pessoalmente,
Eu convivi durante muitos anos com a esposa dele. Vários alunos dele, eu tive um relacionamento muito profundo. Li praticamente tudo que ele escreveu. Chamado professor Yasuda Riji, que é outra figura esquecida. Uhum. Eu não tinha ouvido falar. Você falando agora que eu estou escutando a primeira vez. Eu sou Yasuda, eu podia ficar horas aqui falando sobre ele. Mas ele defendia, segundo a seguinte compreensão da história do pensamento budista. A filosofia budista, na sua raiz mesma, é o Abhidharma. O Abhidharma Kosha é o Abhidharma do budismo clássico. Uhum. O Yogacara, né, o Abhidharma do Mahayana. Agora, Kenjō do Shinjitsu Kyōgyō Shōmonrui do Mestre Shinran é o Abhidharma da Terra. Nossa, e nós não temos isso traduzido nem para inglês, nem para nada. Nada. Que é isso? O que está acontecendo, meu? Tinha que ter isso já em português. Sim. Inclusive... E o professor Ricardo Mário chegou nisso ou não? Ele chegou a tocar nesses tratados? Não. Aí é que é o ponto interessante. Uhum. Porque o professor Ricardo, quando ele muda para a Escola da Terra Pura, uhum, ele fez uma breve viagem no Japão para o processo de ordenação. Uhum. E nesse período ele encontra com o professor Yasuda. Eles se conheceram presencialmente. Inclusive, o primeiro tradutor de um texto do professor Yasuda para o português foi o professor Ricardo. Olha aí. Uhum. Que é outra história, né, que está sendo esquecida. Uhum. Bom, eu estou dizendo isso por diversas razões. Primeiro, eu sou radicalmente contra uma concepção elitista do budismo. Muito bom, professor, eu também. Perfeito. Ou seja, o ensinamento do Buda Sakyamuni tem que abrir o caminho para a dimensão supramundana para todas as pessoas. Todas as pessoas. Independente aí da condição laica ou monástica. Perfeito. E a condição monástica é perfeitamente respeitável, desde que ela não seja vista como exclusiva. Como exclusiva, voltando àquele conceito das classes, várneas, e vamos voltar tudo. Pode conduzir esse tipo de coisa. Exato. Uhum. E o segundo ponto. O budismo ele não pode ser elitista, ele tem que ser aberto a todas as pessoas. Todas as pessoas. Mas isso não justifica uma compreensão sem conteúdo filosófico. Perfeito. Vamos fazer alguma coisa devocional. Não, senhor. Eu concordo completamente. Não, tem que ter educação como base. Eu vou dizer só uma coisa. Uhum. Não é nenhuma agressão a ninguém. Uhum. Vou deixar isso bem claro. Mas tem membros da verdadeira escola da Terra Pura no Brasil que dizem que o budismo da Terra Pura é um budismo emocional. Bom, pode ser, mas... ele inclui expressões emocionais. Exato. Uhum. Mas se você pega as obras do Mestre Shinran, ou, por exemplo, a compreensão que o professor Yasuda tinha delas, é uma posição extremamente filosófica, uma fundamentação abhidhármica, né, perto de impecável. Olha aí que beleza, hein? Para o budismo da Terra Pura atingir a sua plenitude, ele tem que juntar esses dois aspectos. Então, quer dizer, o budismo pode ser para a pessoa de qualquer classe. Mas um budismo, né, que não tenha vínculo com o povo, que não consiga se relacionar profundamente com o sofrimento duríssimo que o povo enfrenta, isso pode ser passatempo, hobby. Mas não é a intenção do Buda Sakyamuni. E o segundo ponto, repito, não é ficar fazendo, porque essas pessoas são bobas, elas não compreendem mesmo, dá uma coisinha qualquer para elas que resolve. Não é assim que o mestre Shinran, né, o mestre Sandal compreende. E aí eu tenho inumeráveis exemplos para dar. Mas esse é um ponto, que, olha, em que pese as diferenças de compreensão, de prática, entre o budismo da Terra Pura na China e no Japão. Duas coisas, pelo menos, eles têm em comum. As três coisas. Primeiro, em toda a história do budismo, a escola que compreendeu da forma mais radical, né,
fato que o budismo não pode ficar a dimensão supramundana do budismo não pode ficar trancada na condição monástica. Segundo, isso não implica em nenhuma concessão sentimental. Que essa abertura da dimensão supramundana para a condição laica tem um fundamento doutrinário e filosófico rigoroso. E não está brincando aí. Isso não é brincadeira. E terceiro, embora no Japão, começar por Roma, por Shingon, existe uma grande quantidade de pensadores da escola da Terra Pura, desde a Idade Média até os nossos dias. Quarto, grande herança chinesa está plenamente viva. Isso é muito interessante. Não, porque na China nós só temos 3 hoje. Nós temos Jintu, que é a maioria, ela pervade tudo, é uma coisa impressionante. Teve Qian, com algumas escolas, e finalmente Vajrayana. São as únicas 3 que permaneceram na China. Sim. No Japão, nós temos um desenvolvimento muito interessante, como você disse, né? Porque enquanto na China o budismo fica no máximo no budismo humanista, no Japão isso torna um movimento político. Mas isso, é, claro, conversa para outro momento. Mas me parece que o professor Ricardo Mário Gonçalves adentra essa esfera aqui no Brasil também. Como você disse, ele fazia um posicionamento corajoso no meio de um governo militar que se coloca como uma ditadura. Né? E quem viveu isso sabe, porque eu convivi com padres que foram torturados, tiveram a mão perfurada, os caras pregavam, só porque os caras eram bibliotecários, não tinha livro nenhum de Marx lá, e os caras pregavam do mesmo jeito. Isso aconteceu na USP São Francisco, foi pregado do mesmo jeito. Entendeu? Então, e você viveu esse período, o professor Ricardo Mário também viveu esse período. Né? Eu só me lembro, eu era muito criança, da passagem para a Constituição Federal de 1988, plano cruzado 1 e 2 do famigerado do José Sarney. Então, mas voltando ao professor Mário Gonçalves, você vê essa estrutura de budismo terra pura nele? Da verdadeira escola do budismo terra pura? Como que você vê isso no professor Mário Gonçalves? Isso permanece nele, na sua produção acadêmica, na produção acadêmica que a gente não vê? E como você mesmo disse para mim no intervalo aqui, nós precisávamos reunir tudo isso em um site, um blog, alguma coisa assim, disponibilizar para as pessoas lerem. Né? Essa que é a grande questão para o seguinte. Você não pode falar incondicionalmente de um vínculo com o budismo da Terra Pura. Porque ele tem aquelas fases ligadas ao Zen, depois ligadas ao Vajrayana. Quer dizer, o budismo da Terra Pura foi uma realização relativamente tardia. Né? Mas, se você pensa por essa ótica, de que ele via no budismo uma dimensão ética, social, política. Todo esse desenvolvimento dele na direção da escola da Terra Pura tem uma relação essencial com isso. Eu vou dizer uma coisa. Para quem está acostumado com o padrão corriqueiro do budismo, essa é uma longa história que eu vivenciei também. Você penetra na verdadeira escola da Terra Pura, você chega a ter um susto. Que o nível, radicalidade filosófica e política que existe lá dentro é impressionante. Radicalidade, você fala de fundamento ou de posicionamento de transformação? Os dois. Os dois. E aí é uma longa história, mas isso atravessa todo o processo de vida. Mas eu acredito, inclusive, todas aquelas preocupações de pensar a dimensão ética, social, política do budismo, que já vinham desde a juventude, professor Ricardo. Nos últimos momentos, aliás, da metade da vida dele em diante, isso vai se concretizar assumindo a forma do budismo da Terra. Daí que, retornando aí aos escritos dele, nós temos esses textos budistas, zen budistas, que seria importante, né, preservar e disponibilizar isso numa biblioteca, alguma coisa assim. Que são o aspecto mais conhecido da obra dele. Inclusive mais popularizado. Bom, você tem
essas teses dele sobre o problema da consciência histórica no budismo japonês medieval, sobre a ética econômica do budismo num período já mais tardio da sociedade dita feudal. Agora, fora isso, ele publicou alguns outros livros menores. Isso teria que ser localizado. E, certamente, ele foi docente da USP durante décadas. Pois é. Se você procurar nas revistas especialistas em história, eu acredito que dá para levantar uma quantidade muito grande de material. Temos que fazer isso. Né? E aí, por que isso tudo é tão importante? Eu sempre digo de brincadeira. O budismo brasileiro é uma jovem criança de 100 anos de idade. Eu não chego a expressar isso como uma teoria da história. A gente tem que pensar o seguinte. Da passagem do final do século XIX para o início do século XX, acontece aquilo que eu chamo de proto-budismo brasileiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Diversos poetas, escritores, filósofos brasileiros dessa época, eles não eram budistas, mas eles tinham um interesse fortíssimo no budismo. Bom, vou dar um exemplo aqui, Augusto dos Anjos, grande poeta da Paraíba. Fala, né, que essa geração possivelmente tenha tido contato com o budismo via a obra de Schopenhauer. Mas, você pega a principal coletânea do Augusto dos Anjos, que é o Eu, logo no primeiro verso, né, existe uma referência aos agregados e ao Abhidharma. De onde que ele tirou isso? Schopenhauer não é. Não é. De jeito nenhum. Esse é um primeiro mistério. Eu estou vendo onde você vai. Sim. Ou seja, ele fala de o metafisismo do Abhidharma. Pois é. De onde vem esse troço? É o primeiro problema. Bom, aí, ultrapassando essa geração, isso inclusive são coisas que eu ouvi do professor Ricardo, que merecem, inclusive, uma pesquisa histórica, porque eu não sou historiador. Tem um segundo momento da história do budismo brasileiro, né, que é fortemente mediado pela sociedade teosófica. E continua mais ou menos por aí, né? Até hoje nós temos programas que estão relacionados a ele. Eu não vou comentar esse aspecto, mas que a gente pode lembrar algumas coisas. Mas eu não digo isso de maneira negativa, eu acho que existe uma certa positividade nisso, né? Também. Principalmente, existe um fato aí. Então, questões que eu gostaria que fossem historicamente investigadas. Primeiro, certamente, em função da presença da sociedade teosófica, aquele imaginário que o brasileiro tem sobre o Tibete, né? Mesmo antes do primeiro tibetano entrar em território nacional. Vamos lá para a terceira visão. Sim. Aí já é outra coisa. Bom, você tem, quer dizer, por outro lado, não vou discutir aqui a qualidade das traduções. Mas membros da sociedade teosófica traduziram do inglês, de alguma outra língua, textos ligados ao budismo. E aí é que é o ponto que eu ouvi pessoalmente do professor Ricardo, e que eu gostaria que se fizesse uma investigação histórica. Consta que por volta das décadas de 20 e 30, veio ao Brasil, quer dizer, um budista singalês, ligado à sociedade teosófica, que parece que era o Dinarasa Dasa. E através da liderança de Dinarasa Dasa, um pequeno grupo de brasileiros teria recebido as 3 joias e os 5 preceitos. Olha só. Se isso é historicamente factual, você sabe muito bem que se em um determinado país, mesmo que seja um único indivíduo, ocorre o recebimento das 3 joias e dos 5 preceitos, isso significa que o budismo nasceu nesse país. Perfeito. Bom, eu ouvi isso diretamente dele, eu não sei quais eram as fontes, mas é uma questão histórica a ser investigada. Sem dúvida alguma, porque daí a gente posiciona a sociedade teosófica como uma
parte muito importante. Foi uma mediação importante. Uma mediação importante. Lembrando, um outro pioneiro, que inclusive foi muito amigo do professor Ricardo Mário Gonçalves, o professor Murilo Nunes de Azevedo. Ele era teósofo, ele foi teósofo a vida inteira. E ele se aproxima, se eu não me engano, ele se aproxima do budismo pela via teosófica. Olha só. Então, né, tem questões aí que tem que ser historicamente esclarecidas. Bom, um terceiro momento, possivelmente, foi quando lá pelos anos 60, né, começa o movimento da contracultura, o movimento hippie. E aí vem o boom do Zen. Ou seja, estavam pobres monges do Bushido fazendo as suas tarefas. Quando, de repente, em algum momento indeterminado dos anos 60 ou 70, um bando de escritor maluco começa a invadir o Bushido. Pessoal ligado à poesia concreta, à literatura, o hippies. Bom, e aí já é outro momento da história do budismo brasileiro. Bom, a guisa de conclusão dessa descrição, eu diria que um quarto momento da história do budismo brasileiro começa por volta dos anos 90 do século XX. Certo. Que é o momento, por exemplo, que se constrói, por exemplo, o Templo Zulai do Falcão Chan. É o momento, por exemplo, que o budismo coreano, outras vertentes apresentam uma presença mais ou menos tímida, mas que mais do que isso, né, é o momento onde o budismo de tradição tibetana se enraiza fortemente no Brasil. No movimento do Shagdu Rinpoche, né? Não, o Shagdu Rinpoche, depois o Lama Santa, e depois uma série de outros. Aí vem o pessoal que vem dele, né? Sim, eu não vou discutir aqui os detalhes. Certo, sem dúvida. Senão vai ficar muito tempo. O que importa é que eu tenho essa hipótese dos 4 momentos. Ou seja, o momento do proto-budismo, o momento de um forte interesse do budismo por pessoas ligadas à literatura, à filosofia brasileira. Tem vários exemplos que podem ser dados. Um momento que vai ocorrer pela mediação da sociedade teosófica, que praticamente não é estudado. Seria importante que tivesse algum historiador para trabalhar com esse tema. Existe um momento que é o mais conhecido, que é o mais relativamente recente. É um momento que, não exclusivamente, mas principalmente através da relação com o Zen, se cria aquela atmosfera de um budismo ligado à contracultura, ao movimento hippie, aos movimentos da época. E tem esse quarto momento mais tardio. Bom, o que isso significa? E o professor Ricardo ele foi um grande pioneiro. Por um lado, ele foi um grande pioneiro em apontar a questão, quer dizer, da consciência histórica do budismo. Segundo, por mais que a história do budismo seja no Brasil ainda seja breve e superficial, nós já temos um percurso de mais de 100 anos. Pois é. E isso não está sendo estudado, não está sendo discutido. Aí, fechando, então, os tópicos principais. Do perfil intelectual. Mas, professor, deixa eu fazer uma pergunta antes de você ir para esse lado. Nós temos o Frank Uzarski na PUC de São Paulo, que dizem que ele trabalha com isso, né? Com a questão do movimento migratório budista no Brasil. Você já viu as pesquisas dele? Eu já li alguma coisa. Mas uma coisa, por exemplo, é você fazer análises sociológicas. Por exemplo, até que ponto o budismo ligado à imigração japonesa está se mantendo? Até que ponto ele está se desintegrando? Ou até que ponto existe uma influência budista nos brasileiros que não tem ascendência oriental? Isso é uma coisa completamente diferente. Você discutir esse desenvolvimento histórico a que eu estou me referindo. Porque, veja bem, nós não sabemos a direção que o budismo brasileiro vai assumir. Evidentemente que nós não sabemos do futuro. Mas é fundamental, né, primeiro, que se tenha essa consciência histórica do que foi o percurso do budismo brasileiro. Que isso seja estudado, esclarecido. E não como uma coisa, como um acessório, uma preocupação superficial.
É o que eu penso também, mas uma capacidade de determinação das linhas mestras, de fundamentos da perspectiva brasileira no entendimento budista, né? Uma linha mais filosófica, histórica, psicológica, sociológica, econômica e etc., do desenvolvimento atrelado à história brasileira, né? Me parece que é isso que você está propondo. Vou pensar o seguinte: nós budistas no Brasil somos uma minoria. Nós existimos como uma minoria, nós temos uma história. Perfeito. E Isso foi um ingresso muito inteligente da sua parte, colocar no campo das minorias, sem dúvida. Sim. Como a gente não está preocupado com a questão puramente quantitativa, o mais importante não é ser ou não ser minoria, mas o fato que o budismo se enraiza definitivamente. Que ele tenha consciência do seu processo constitutivo. E, inclusive, que ele tenha a possibilidade de se projetar no futuro daquilo que ele gostaria que fosse o budismo no Brasil. E esse esforço, ele não vai ter sucesso se a gente não pensar os antecedentes históricos. E aí o professor Ricardo é, ao mesmo tempo, um personagem histórico fundamental do budismo brasileiro e o primeiro brasileiro que pensou a dimensão histórica do budismo. Perfeito. Então, minhas sugestões. Eu não tenho muito como colaborar no meu cotidiano, que está bastante atribulado. Mas é possível desenvolver uma equipe no sentido de levantar esses materiais. Alguns existem no formato de livro. Outros, se você for pesquisar bem nos sites da internet, aqui e ali você encontra. Um bom especialista nessas questões das redes sociais, quer dizer, da internet, consegue encontrar esses materiais. Bom, e aí, esses materiais precisam ser preservados, precisam ser objeto de estudo, precisam ser objeto de reflexão. E, né, eu acho uma coisa muito triste. Até o presente momento, a comunidade budista brasileira mostrou pouco ou nenhum interesse nessa questão. Pois é aquilo que você falou, né? Como se pensa como minoria em termos quantitativos, aí nós temos um problema de não se pensar em termos qualitativos, né? E está na hora de fazer isso. Eu agradeço muito, professor, esse seu ponto de vista, esse seu esclarecimento. E nós já podemos deixar marcado, né, os próximos podcasts para a gente tratar das questões que a gente não tratou. Isso. Que são enormes, né? E que trazem a ideia e a ideia de uma continuidade budista e a contribuição também do professor, mestre Joaquim Monteiro. A gente precisa explorar as suas contribuições também. Mas, sem dúvida alguma, você tem toda a razão, nós precisamos montar uma equipe e levantar esse grande pensador, fundamental pensador budista brasileiro, que foi o professor Ricardo Mário Gonçalves, professor da USP, do Departamento de História. Muito obrigado, professor. Amitovô.